eterno para todo sempre. Ele que fez isso conosco, aleluia, nos deu esta graça a anunciar, como Paulo foi aquele que iniciou, recebeu a revelação de uma graça suprema, de uma nova aliança, de um novo concerto, de um novo pacto, e ele veio colocando os fundamentos, mas pediu para que aquele que fosse edificar visse como ia edificar sobre aquele fundamento a qual ele tinha posto. E o fundamento é Cristo Jesus. Ele é a base de tudo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, em Cristo espelhados e vivendo em Cristo, vivendo em novidade de vida, aleluia. Porque assim somos chamados para vivermos em novidade de vida. Glória seja dado o nome de Jesus. E por isso que eu me alegro muito. Ainda sou criança nesta graça, sou bebê ainda, estou ainda vivendo dos primeiros alimentos do leite da palavra de Deus. Aleluia. Quem dera que eu fosse já experimentado, aleluia, na palavra forte, poderosa, aleluia, no alimento mais sólido, aleluia. Mas eu estou começando agora, mas louvo a Deus porque esta graça, ela permeou a minha vida, o meu coração e fez-me ver a minha posição em Cristo Jesus. Então cada um de nós aqui nesta noite temos uma posição em Cristo Jesus. Alguém olha para você e vê como nada, aleluia, mas Cristo, quando olha para você, aleluia, ele te vê um ministro, ele te vê um embaixador e uma embaixatriz em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome de eternidade a eternidade. Eu vou começar um pouco aqui a falar, né, pois como eu já falei, eu não sou pregador, eu não tenho este dom quem tem é o meu amado irmão Galdino, né? Tem um dom da palavra. Eu queria nesta noite eu ter o dom da palavra. Tem outro ministro aí, né? Josivaldo, que conhece bem essa graça. Ele tem que começar a expor a graça de Deus. Mas queria falar nesta noite. Onde é o teu nome, Jesus? Que diz viver em espírito. Amém? Amém. Estamos vivendo um novo pacto, um novo testamento, e não é um testamento de letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glória! Amém, amados? Grande é o teu nome, Jesus. Para nós entendermos melhor, devemos ter por base que nós somos seres espirituais com experiência carnal. Não é como alguém crê que somos seres naturais com experiências espirituais, mas sim a graça nos mostra o contrário, o inverso. Nós somos seres espirituais com experiência carnais. Que isso fique bem claro, aleluia. Nós que estamos em graça já temos, né, este conhecimento que assim somos. Viemos de Deus, nascemos de Deus, aleluia. Estávamos lá no princípio com Ele, aleluia. Porque nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, aleluia. Nós não nos tornamos filhos de Deus, amados, quando adentramos num local chamado igreja para nos congregar, quando nós levantamos as nossas mãos ao alto, dizendo: eu aceito Cristo como meu Salvador. Em graça eu pude entender uma coisa, aleluia, que eu já era filho de Deus desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus.
E isso é o que faz ser mais maravilhoso esta graça, porque a graça ela nos traz esta revelação. Aleluia. Enquanto, aleluia, vemos que tudo isso é contrário ao que se prega, ao que se diz nos dias atuais. Mas a graça, ela não começou agora. A graça, ela começou sendo pregada, como eu já falei, por Paulo. Porque ele não recebeu. Ele disse, eu não recebi de homem nenhum, mas recebi do próprio Cristo. Esta graça a anunciar não foi nem entre os judeus, foi entre os gentios. Vejamos que privilégio nós temos hoje. Porque os judeus, aquilo que ele buscava pela lei, não alcançaram. E nós, sem lei, alcançamos a graça de Deus, que é, aleluia, o Evangelho eterno, que vai perdurar de eternidade a eternidade. Não vai existir mais outro Evangelho. O que existe hoje é debate teológico, é teorias, aleluia, tirada das Escrituras Sagradas. Mas não é as verdades de Deus que está contida, aleluia, no Evangelho da graça de Deus, que começou a ser anunciado por Paulo. E quando Paulo ele veio anunciando esta graça, trazendo esta graça ao conhecimento dos gentios, os judeus o perseguiram, o maltrataram, foi muitas vezes açoitado, muitas vezes foi apedrejado, muitas vezes foi expulso de cidade. E quando ele recebeu, aleluia, o Evangelho do Senhor, como nós sabemos, ele já passou a ser perseguido. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. Glória a Deus. Veja como é difícil, aleluia, a graça já nestes dias de Paulo. E hoje não é diferente. Quando trazemos a claridade da palavra de Deus, trazemos a graça, a evidência, as pessoas nos veem como herege, como aqueles que estão pregando heresia, nos vê como seita e não nos vê como filhos de Deus. Que esta é a nossa posição e que nós somos filhos de Deus, aleluia, porque cremos no seu nome, aleluia. Então, se cremos no seu nome, recebemos este título, não foi dado por ninguém, mas foi pelo próprio Deus. Então, por isso que o viver em espírito, aleluia, ele excede, aleluia, a letra. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 a 6. Diz a palavra do Senhor: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então louvamos a Deus porque esta confiança que nós temos, ela foi nos dada por Cristo. É por isso que temos esta confiança em Deus. E Paulo, ele ainda falando nos seus dias, ele dizia, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Não temos esta capacidade de pensarmos alguma coisa. Eu acho que é desta forma, eu acho que é desta maneira, eu creio que tem que ser assim, não, eu creio que tem que ser deste jeito. Não, a graça de Deus, aleluia, ela abre, ela nos faz ver o invisível de Deus. Aleluia, louvado seja o seu nome. Então a graça de Deus, ela veio, ela adentrou nos nossos corações e ela abriu os olhos do nosso entendimento, aleluia, porque não foi capacidade nossa de chegarmos a entender a graça de Deus, mas foi o próprio Deus, né, que nos deu. Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. O versículo 6 diz, o qual nos fez
também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. Que palavra maravilhosa, que permeia o meu coração de uma forma tal que nos traz e traz em mim um gozo inexplicável. Aleluia. Toda esta semana, antes até mesmo de me ter dado esta responsabilidade de trazer uma palavra, eu estava debruçado sobre este versículo 6. Paulinho, nesta noite me acordei, se eu não me engano, na segunda-feira, e esse versículo ele começou a permear o meu coração. E quando eu comecei a ler esse capítulo 3 de 2 Coríntios, aí que a graça ela fluiu mais na minha vida, e que eu pude ali claramente entender como a graça ela é maravilhosa, como ela é superior, aleluia, à letra. A letra aqui falada por Paulo, aleluia, para quem até não possa entender e não vê isso aí, a letra a qual ele está falando aqui era a lei. A lei que foi dada aos judeus por meio de Moisés. Se você for ler todo esse capítulo 3, eu não quero me ater a esses detalhes. Você for ler todo esse capítulo 3, você vai ver depois nos contextos do que Paulo estava tratando aqui. E ele fala muito claramente o que era esta letra, que era a lei de Moisés, que foi dada a Moisés no monte, que ele recebeu esta lei e no início foi tão gloriosa, mas depois também o próprio Paulo ele diz, se o ministério, ele chama até no versículo 7 seguindo, de ministério da morte, foi em glória, como não será de maior glória? O versículo 8, o ministério do Espírito. Então, por que não viver este ministério? O ministério do Espírito. Amém? Glória a Deus. Novo Testamento, ou Novo Concerto, ou também Nova Aliança. Foi isso que Cristo ele veio trazer. Em Cristo foi firmado o novo concerto, a nova aliança. E são tantos versículos que, se nós fôssemos ler nesta noite, como o irmão Galdino falou, íamos para 4 horas da manhã, porque ela está, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela está recheada de tantos versículos acerca deste novo concerto. Mas depois nós vamos nos ater um pouco sobre estes versículos. Mas eu queria ainda seguir mais um pouco adiante. Damos graças a Deus por estarmos vivendo no ministério do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. Todos podeis abrir as vossas Bíblias aí, quem puder, tiver oportunidade. Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Quão excelente é o ministério do Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Como eu até citei o versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Excede a tudo isso. Aleluia. E este ministério, por ser do Espírito, não tem
tem leis não humana, mas de Deus, e escrita não em tábuas de pedras, ou em livro, como era a lei de Moisés, mas no entendimento e escrita no coração. Aleluia! Que lei maravilhosa! E esta lei, aleluia, ela começou a ser anunciada já no antigo pacto, na antiga aliança. Deus, ele fez esta promessa ao povo de Israel. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu o haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei as suas maldades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esta é uma promessa que está firmada em Cristo Jesus, e ela está firmada em melhores promessas. Então vejamos que Deus, ele já havia prometido, já no antigo pacto, que ele ia fundar, ele ia fazer um novo concerto, que ele ia fazer uma nova aliança. E como eu li nesta noite, era uma lei e um ministério não humano, mas de Deus, que seria escrita em tábuas, não de pedra, ou no livro como era a lei de Moisés, mas no entendimento e no coração. E quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 8 e o versículo 10, ele escreve acerca dessas coisas. Hebreus 8 e 10. É uma repetição, uma compilação daquilo que foi falado no antigo pacto. Diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povos. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheceis o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. E o versículo 13 diz, dizendo um novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque vivemos hoje em um novo concerto, em um novo pacto, em uma nova aliança, e as coisas
velhas, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então tudo foi feito novo em nossas vidas. Aleluia. Quando, aleluia, a graça ela chegou em nossas vidas, ela renovou o nosso ser, ela renovou o nosso entendimento, ela abriu os olhos do nosso entendimento, ela trouxe para nós uma metanoia, que quer dizer, aleluia, mudança na mente, conhecimento na mente. Glória seja dada ao Senhor Todo-Poderoso. Então esta graça ela fez isso conosco, aleluia. E se essa graça ela tem chegado até nós, diz o versículo 12: porque serei misericordioso, né? Com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Hoje vivemos um conceito de pecado. Pecado hoje, aleluia, não é o que se prega e o que se diz, porque a palavra de Deus ela é clara. Primeira Epístola de João, versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo, o versículo 4. Porque a transgressão da lei é pecado. Então, quem transgredia a lei de Deus, então pecava. Mas hoje, a lei que nós temos e que Cristo ele trouxe para nós, não é uma lei física, não é uma lei de escrita, como eu já falei, numa tábua ou no livro, como Moisés as escreveu, que era tudo ordenanças da carne e que nada aperfeiçoou por longos e longos tempos. E o próprio Paulo ele diz que a lei ela serviu diário, ou de ponte, ou de acesso para nos levar a Cristo Jesus. Aleluia. Mas vindo Cristo, vindo o Senhor da glória, se fez carne, a carne do pecado, e no pecado ele condenou o pecado e nos fez agora filhos de Deus, justificados, aleluia, santos, imaculados, aleluia, sem defeito, ali sem mácula, aleluia. Mas é bom entendermos isso. A nossa carne ela é cheia de debilidade e de falha, mas o nosso espírito ele foi aperfeiçoado, aleluia. Não foi com os rituais que nós praticamos, mas o nosso espírito ele foi, aleluia, aperfeiçoado na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário recebemos de Deus o perdão, a justificação e a graça a qual vivemos hoje. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Ainda em Hebreus capítulo 10, o versículo 16 ao 18. Dez, 16 ao 18. Mas vamos ler alguns versículos antes para nós não ficarmos em algum texto e alguém dizer assim, ele pregou só um versículo isolado e não deixou uma clareza do que ele quis falar. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com ele, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aleluia. Isso era o rudimento, irmãos. Isso aqui foi o rudimento a qual Paulo pregou no início, porque assim cremos que foi Paulo que escreveu o livro
de Hebreus. Não tem provas verídicas disto, mas pelo contexto, o conteúdo contido nesta epístola, nesses seus 13 capítulos, de tão clareza acerca da lei, das coisas da lei, entendemos que por causa destas falas, daquilo que aqui está escrito, tenha sido Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Amém? Que fique claro isso. E isso aqui que eu falei era apenas um rudimentos, porque já passamos da cruz. Amém? Nós não vivemos antes, não nascemos antes da cruz, nascemos depois da cruz. E depois da cruz, Cristo, Ele trouxe a revogação desta lei. Ele aboliu estes mandamentos que nós fomos ver e ler a palavra de Deus. Vamos encontrar vários versículos que falam acerca disso. Mas se eu não me engano, parece que é 1:10 de Timóteo, de 1 Timóteo. Se os irmãos souberem, me ajudem, porque eu não anotei esse versículo. 1 Timóteo 1:10 ou é 2:10, que diz que Cristo aboliu, né, a lei. 1:10? É, 1:10, segundo Timóteo, segundo. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 7 a seguir. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Porquanto não te envergonho do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Esse nos aqui é um artigo definido. Então Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele escreveu com esse artigo definido. Ele diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus quando aceitamos a Cristo, né? Está escrito aí assim, né? Se alguém tiver com a Bíblia aberta, como é que está escrito aí? Que... Aleluia. Oh, glória. Veja o que diz aí. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Que maravilha! Aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus. Que maravilha! Que foi antes dos tempos eternos. Então, aleluia, Ele já nos salvou. Nós não somos salvos, amados, como eu falei, quando conhecemos a religião. Nós não fomos salvos como quando ouvimos alguém falar: eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador. Porque de nada adiantaria se eu aceitasse Jesus, mas se Ele não me aceitasse. Porque muitas pessoas têm aceitado Jesus, mas muitos Jesus não tem aceitado. Alguém diz: que Deus é esse? Alguém pode me dizer nesta noite: que Deus é este que faz acepção de pessoas? Mas Deus não faz acepção de pessoas. É bom entendermos que os propósitos de Deus não são os nossos propósitos, que os feitos de Deus não são os nossos feitos, que Deus não trabalha da maneira que eu quero, Deus ele trabalha da maneira dele. Então há neste mundo duas descendências que andam neste mundo: a descendência dos filhos de Deus e a descendência daqueles que não são e nunca serão e nunca vão ser
Filho de Deus. É verdade. Se eu minto, alguém me corrija. Irmão Galdino, falo certo ou falo errado? Eu creio, até o osso. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Porque nós viemos de Deus, saímos de Deus e viemos a este mundo. É prova bíblica disso. Temos prova que até o próprio Jesus, ele participou dessas coisas. Hebreus capítulo 2, o versículo que não estava aqui no meu catálogo, mas desceu fresquinho aqui agora. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz: visto como os filhos, veja bem, os filhos participam da carne e do sangue, também ele aqui que está falando, ele aqui não é qualquer pessoa não, viu? Ele aqui, se você for ler todo o contexto, porque não quero ler os contextos para não tomarmos tanto tempo, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aleluia. Veja o que diz o versículo claramente: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Jesus, ele veio a esta terra, o próprio Deus em pessoa, ele veio participar de carne e sangue, para que pela sua morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E se formos explicar, não quero nem explicar, não quero nem adentrar aqui nessas questões, porque é uma questão muito profunda e quem sabe alguém que nos ouve nesta noite não vai entender, e eu queria me conter naquilo que eu vim falar nesta noite, que é o ministério do Espírito, a qual nós estamos vivendo nele. Continuando aqui, amados, mas que lei seria esta? Porque estamos vivendo em um novo ministério, e este ministério, como eu já falei, por ser o ministério do Espírito, tem lei. Aleluia. Tem lei. Aí alguém pergunta: você falou que Cristo aniquilou a lei, e por que agora diz que o ministério do Espírito também tem lei? Você vai entender. Mas que lei seria esta? Jesus, quando estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele fez menção de um novo mandamento. Mandamento quer dizer decreto, lei, preceito. E a palavra mandamento, que também vem da palavra mandar, que quer dizer ordenar, enviar e decretar. E isso está em João capítulo 13, o versículo 34 e 35. Vamos ver que lei seria essa, amados? A qual, no ministério do Espírito também tem uma lei, e que é uma lei universal. João, livro histórico de João. (13, 34 e 35). Um novo mandamento. Olha aí, mandamento quer dizer o quê? Decreto, lei, preceito. Então o próprio Jesus, ele dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos amei. E esta lei, como eu já falei, é uma lei universal, e que deve
reger a nossa vida, o nosso pensamento, preencher a lacuna dos nossos corações. E o próprio Jesus, ele falou no versículo 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizer o quê? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Será que eu serei discípulo de Jesus se eu for a um templo, a uma congregação, de segunda a segunda, de domingo a domingo, dia após dia, manhã, tarde e noite? Só assim eu vou ser conhecido como um discípulo de Jesus. É assim? Não! Aleluia. Essa é muita inspiração. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Se não vivermos, irmãos, nesses últimos dias em que nós estamos aqui na terra, porque eu digo últimos dias porque cada dia que vai passando, o meu dia vai se encurtando aqui. Amém? Fique claro isso, viu? E cada dia que eu vou envelhecendo, já estou com 40, daqui a pouco 41, daqui a pouco. Aí o salmista Davi, ele diz: há apenas um passo entre mim e a morte. E se tem um passo, misericórdia. A qualquer momento esse passo pode acontecer. Então, se os últimos dias que nós estamos vivendo aqui, aleluia, em carne, este mandamento, esta lei, este decreto, este preceito, aleluia, nós temos que vivenciá-lo ele, aleluia. Não vamos fazer como aquele doutor da lei, aquele sacerdote, que quando viu aquele homem moribundo caído à beira do caminho, quando Jesus foi indagado acerca do seu próximo, alguém perguntou a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Aleluia. E Jesus, ele propôs aquela parábola do bom samaritano. Ele disse: eu vou lhe mostrar quem é o seu próximo. Olha, havia um homem que desceu de Jericó e ele foi atacado no caminho, ele foi saqueado, bateram, espancaram e deixaram ele caído ao caminho, quase morto. Aleluia. E por coincidência do destino, aí ia passando naquele mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou de largo. E da mesma forma também ia descendo um levita, e quando viu também, passou de largos. Mas olha que naquele caminho vinha também passando um samaritano. E quando aquele samaritano viu, olhou pelas vestes, ele já identificava, irmãos, que aquele homem era judeu. Mas ele não olhou para a nacionalidade daquele homem. O bom samaritano não olhou para os preceitos religiosos, que hoje nós sabemos como é os preceitos religiosos. Se não estiver aqui, se não for membro daqui, não pode, não deve, não vai. Aleluia. E muitas vezes não é nem apresentado. Digo isso por experiência própria. Aleluia. Muitas vezes não é: ah, tem um irmão aí que está conosco. Amém, amém, amém. É, irmãos, Jesus não faz distinção nem acepção de pessoa. Quem é filho de Deus é filho. Onde ele chegar, ele é filho de Deus. Ele representa o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele samaritano, ele não olhou para nada dessas coisas, para a religião, para a nacionalidade. Ele não quis ver essas coisas. Ele viu apenas uma pessoa que necessitava de ajuda. Ele desceu da sua cavalgadura, ele pegou o óleo, ele ungiu aquelas feridas, ele limpou, aleluia. E ele pegou aquele homem, levou até uma hospedaria e lá cuidou dele. E é assim que Jesus fez conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos que estavam aí foram maltratados na religião.
Mas quando conheceram a graça de Deus, Cristo sarou as suas feridas, curou as feridas internas na sua alma. Aleluia. Fez ele entender a posição que ele tinha em Cristo Jesus, porque lá alguém via ele apenas como um pó da terra, como um germe de Jacó, como miserável. Aleluia. Mas em Cristo, aleluia, ele foi visto de uma forma diferente, porque quem está no Espírito, irmãos, ele não vê o seu próximo pelo exterior, ele vê o seu próximo pelo interior. Aleluia. E me faz lembrar que certa feita eu estava na porta de uma congregação lá em Residencial Redentor e chegou uma pessoa totalmente embriagada, quase caindo. E eu olhava para aquele cidadão e dizia: meu Deus, que situação difícil desse cidadão. E na mesma hora, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou dentro de mim e dizia: eu ainda não entendi o que era graça. Está vendo este homem aí? O que importa nele não é o que você está vendo, mas sim o que está nele, o Espírito. E eu disse: meu Deus, como às vezes eu me faço tão egoísta, porque eu olhei para aquele homem assim, vendo a situação dele, eu disse: é um pobre miserável, meu Deus, numa situação dessa, entregue ao vício do álcool, quase caindo aqui. Mas na mesma hora o Espírito Santo de Deus me repreendeu por aquele pensamento que eu estava pensando. O que importa nele é o Espírito que está ali dentro. Meu Deus. E agora em graça eu posso entender isso. Eu posso ver melhor essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Continuando aqui, irmãos, quando Jesus ele foi interrogado por um doutor da lei acerca, qual era o grande mandamento, como eu já falei, mandamento, decreto, lei, preceito. Jesus disse em Mateus, que está lá 22, versículo 37 ao 40. O apóstolo Paulo ele também falou desta lei e o seu cumprimento. Romanos capítulo 8, capítulo 13, versículo 8 a 10. Gálatas capítulo 5, versículo 14, também falou do seu fim. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que diz: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em graça vemos e olhamos para o homem interior, não para o homem exterior que se corrompe. É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que Paulo fala que ainda que o nosso homem interior ele se corrompa, mas o nosso homem exterior se renova de dia a dia. O ministério do Espírito ele está firmado em melhores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Neste ministério, Deus não trata com carne, e sim com o nosso espírito. João capítulo 6, versículo 63 diz que a carne para nada se aproveita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito que vivifica. É assim que está escrito. Mas vamos ler. Vamos ler. Glória a Deus, aleluia. Pede mesmo, amém. 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Amém. Então, em graça, temos melhores promessas. Estamos firmados em umas promessas melhores que a promessa do antigo pacto, a promessa do antigo pacto e da nova aliança.
Nós vemos que o povo judeu, eles estavam esperando um reino de Cristo, um reino físico, um reino terreno, um reino aqui na terra, porque era isso que eles almejavam. Os discípulos, antes da ascensão de Jesus ao céu, eles perguntaram a Jesus: Senhor, restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Qual foi a resposta de Jesus? Que destes tempos, que eles não deveriam saber os tempos e as horas e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, porque eles estavam aguardando por isso. Eles estavam querendo que Jesus fosse aquele libertador que os libertasse da escravidão de Roma. Aleluia. Mas Jesus, ele veio trazer um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. Ele veio trazer um reino espiritual e não um reino físico. Ele veio instaurar um reino, aleluia, no interior do homem. Não foi um reino exteriorizado como o povo esperava. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, porque o reino de Deus, ele está em mim, está em você e está em nós. Estamos já vivendo, irmãos, nesse reino. Não vamos viver este reino, aleluia, quando Jesus voltar, não. Aleluia, já estamos nele. O reino de Deus, ele já foi inaugurado. Alguém espera que este reino, ele seja inaugurado, mas o reino de Deus, ele foi inaugurado em nossas vidas. Estamos vivendo, aleluia, o reinado de Cristo nesta terra. Se eu não me engano, parece que é Romanos capítulo 5. Só não lembro agora o versículo. Se alguém achar aí primeiro, leia. 17, 5 e 17 de Romanos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Vai reinar ainda, né? Diz aqui: reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então já estamos reinando em vida. Não vamos reinar depois que partimos daqui, como alguém acha que quando Cristo voltar, levar a igreja ao céu, depois passado os 7 anos de boda do Cordeiro, Cristo voltará, e aí então é que vai se começar o reinado. Mas não, em Cristo já estamos reinando em vida, e ainda crescendo, viu? E em perfeita vitória. A graça, ela está firmada na misericórdia e não no sacrifício. Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus disse: se vocês entendessem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. A religião, ela visa, ainda está também em Mateus 12, 7, viu? A religião visa sacrifício e ofertas. Como está lá em Mateus, capítulo 23 e o versículo 23. Quando Jesus, ele repreende os escribas e fariseus que dava o dízimo de tudo, do óleo, do cominho, da lã, mas negava, aleluia, o mais importante do princípio do mandamento, que era a misericórdia. Vamos ver esse versículo. Glória a Deus, aleluia. Mateus 23 e 23. Diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus. Olha que Jesus chamou eles aqui: hipócritas. Porque dai o dízimo da hortelã, do edro e do cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Aleluia. E nós sabemos para quem foi essa fala. Ela não se aplica ao nosso dia, estou apenas falando para nos trazer um esclarecimento que a religião, ela visa isto, o sacrifício, as ofertas, e elas negam isto, o princípio mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E em graça? Quem somos nós em graça? Em graça somos todos embaixadores e ministros de Cristo Jesus. E louvamos a Deus que essa graça, ela chegou até nós, que nos fez embaixadores. Então, como disse no início, já foi falado nesta noite aqui, em Cristo Jesus não há distinção de pessoas, não tem melhor, não há um ministério de homens. Quem ministra em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. O homem serve apenas como um canal de ministração, porque não é mais os anjos que ministram sobre as nossas vidas. Quem ministra sobre nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, e que nos dá esta capacidade, aleluia, de ministrar também este ministério do Espírito, porque, como eu já falei, a capacidade, ela não é nossa, a capacidade, ela vem de Deus. Então Deus nos capacita para vivermos e sermos ministros da graça e ser embaixadores deste Evangelho, como Paulo ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. Vamos ler. De sorte que somos. Paulo, quando ele escreveu a igreja de Coríntios, ele incluiu também aquela igreja como embaixadores. Somos também, é um artigo definido de quem estava ali, de quem ouvir esta palavra. Ele diz: somos embaixadores da parte de Cristo. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Como se Deus por nós rogasse: rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, este é o ministério que temos que pregar hoje. Somos embaixadores desse novo ministério, o ministério da reconciliação, de fazer com que os filhos de Deus, eles se reconciliem com o seu Pai. Aleluia. Não estamos mais pregando o ministério do perdão, porque o perdão ele já foi dado na cruz do Calvário. Quando Cristo, ele bradou na cruz do Calvário, o que foi que Jesus falou lá na cruz do Calvário? Que ele bradou? Tetelestai. Tetelestai. E essa palavra do grego quer dizer está consumado, acabado. Ele acabou toda a obra, ele concluiu tudo. O que tinha para ser feito foi feito na cruz. Não vai ser feito hoje, nem amanhã, nem depois, nem por mim, nem por ninguém, nem por você. Aleluia. A obra de Cristo, ela foi concretizada, ela foi concluída, ela foi acabada na cruz do Calvário. Então, da cruz para cá, aleluia, glória a Deus, quem está em Cristo já tem salvação, já tem liberdade, aleluia. E não podemos de maneira alguma jamais voltar ao jugo de escravidão. Paulo disse aos Gálatas 5:1, olha, se vocês voltar a circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aleluia, porque somos chamados para a liberdade. Aleluia, fomos chamados para isso em Cristo Jesus. Gálatas 5:1. Aprendeu com Galdino. Aprendeu com Galdino. A liberdade do Evangelho, né? Tem aqui. Aí aplica aqui da leitura. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo
nos libertou. Não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso aqui é um versículo que eu também gosto de falar, que era um rudimento de Paulo escrito à igreja, aos Gálatas, e Paulo estava tratando de um assunto interno que havia dentro daquela igreja, que os irmãos estavam novamente retornando da graça e voltando para a lei, deixando a graça de Deus de lado e voltando para o judaísmo, para as práticas que eram praticadas pelo judaísmo. Então Paulo ele aproveita esta fala e ele diz: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Glória a Deus. Então fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Mas esta liberdade, irmão, ela é uma liberdade controlada, não é uma liberdade com libertinagem. Não, aleluia. Temos uma liberdade controlada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vamos nos deixar levar pelas obras da carne, como está também nesse mesmo capítulo, no versículo 5, 19, a seguir, alguns versículos. Mas se estamos livres em Cristo Jesus, aleluia, por que voltar às ordenanças da lei, daquilo que a lei praticava? Se voltarmos a essas coisas, é preciso que Cristo, ele novamente, ele desça esta terra, e ele novamente passe pela cruz, para nos livrar novamente da lei, aleluia, glória a Deus. Mas louvamos a Deus que ele fez isso uma única vez. Uma única vez ele veio, ele sofreu, ele padeceu, aleluia, e nos fez agora justificável diante de Deus. O pessoal está olhando para o relógio aí já. Eu já jogou na chave. Aleluia. Mas eu vou ficar nesse outro versículo aqui. Bota para fora o que está dentro do coração. Diz aqui o versículo 26, 9 de Hebreus 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação, que coisa linda, irmãos. Na consumação. Mas agora, na consumação, Paulo falou isso faz quantos tempos mais ou menos, né? Faz um bom tempo, não faz? Faz um bom tempo. Ele diz: mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então ele se manifestou agora na consumação do século. Não foi hoje, não é amanhã, não é daqui, é quem sabe, é uma data indeterminada, né? Quem sabe, não sei, amanhã, depois, daqui a um ano. Não, mas diz aqui muito claro. Mas na consumação do século, mas agora na consumação do século, está claro isso? Mais claro do que isso não há. Nem a água ainda é, irmão. Era mais clara do que isso aqui. Mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, se voltarmos às práticas da lei, é preciso que Cristo também novamente ele venha e seja crucificado novamente para nos livrar. Mas ele fez isso uma única vez agora, na consumação do século. Isso é Paulo falando há quase 2000 anos atrás. Ele fez isso para aniquilar o pecado. E aniquilar, a palavra aniquilar que significa, quer dizer destruir. Aleluia, glória a Deus. Então louvamos a Deus, que em graça somos embaixadores e ministros de Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa cada dia abençoar cada um de nós, os eleitos em graça. Amém. E se eu falei alguma coisa fora do contexto, está ali o meu professor, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus e que também pode nos trazer um outro esclarecimento. Amém. Ensinando direitinho. Glória a Deus. Ensinou direitinho. Quase que não fala.
Glória a Deus. Do canal lá. Salva de palmas. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. Muito bom, graças a Deus. Estamos gratos a Deus por ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos também. Tem muitas pessoas que estão escutando.